Em algum lugar nas profundezas da Amazônia brasileira, onde o verde se estendia até perder de vista e os rios cortavam a terra como veias prateadas, vivia João Mendes. Homem alto, de mãos calejadas e olhar perdido no horizonte, carregava em seu semblante as marcas de quem conheceu a felicidade e a viu partir sem aviso. Havia 3 anos desde que Ana, sua esposa de 2 décadas, sucumbira à febre que assolou a região. Desde então, a fazenda Boa Esperança, antes repleta de vida e risos, tornou-se um lugar de silêncios prolongados. A casa grande de madeira, que um dia foi motivo de orgulho, agora mostrava sinais de negligência. O telhado precisava de reparos, as janelas rangiam com o vento da tarde, e a horta que Ana cultivava com tanto carinho estava tomada pelo mato. João se afundava no trabalho da roça, mas a solidão dentro de casa o consumia lentamente. Não havia mais o aroma de café fresco pela manhã, nem o som de alguém cantarolando enquanto preparava a refeição. Foi numa tarde quente de outubro que seu Juvenal, comerciante conhecido por seus negócios obscuros na região, apareceu na fazenda. Entre conversa sobre a colheita e o preço do gado, mencionou casualmente que havia adquirido uma jovem indígena da tribo Munduruku, depois que conflitos com madeireiros ilegais desalojaram sua aldeia. Uma menina forte, deve ter uns 18 anos. Trabalha bem, não dá problema. Tô vendendo porque minha mulher não gostou da ideia de ter ela em casa, explicou Juvenal, tragando seu cigarro de palha. Pensei que talvez você precisasse de alguém para cuidar da casa, da comida. João hesitou. A ideia de comprar uma pessoa lhe causava desconforto, lembrava os tempos sombrios que seu avô contava. Mas Juvenal insistiu que era um favor para a moça, que não tinha para onde ir, e para ele, que precisava de ajuda. Vou trazê-la amanhã. Se não gostar, eu levo de volta, finalizou Juvenal, já se levantando, como se o negócio estivesse fechado. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol atingir seu ponto mais alto, Juvenal chegou com a jovem. Ela se chamava Iracema, embora João suspeitasse que esse não fosse seu nome verdadeiro. Era uma moça de estatura mediana, cabelos negros e lisos que desciam até a cintura, e olhos castanhos que evitavam contato. Vestia roupas simples demais para o calor amazônico, uma saia longa e uma blusa de mangas compridas, provavelmente doadas por alguma missão religiosa. Juvenal recebeu o dinheiro, deu um tapinha nas costas de João como quem fecha um bom negócio, e partiu rapidamente. Iracema ficou parada no mesmo lugar, segurando uma pequena trouxa com seus pertences, olhando para o chão de terra batida. Seu corpo inteiro parecia tenso, como um animal acuado pronto para fugir ao menor sinal de perigo. João percebeu seu medo. Conhecia histórias suficientes sobre o destino de jovens indígenas compradas por homens brancos para entender o que se passava na mente dela. Pigarreou, desconfortável, e falou com voz mais suave do que o habitual. Vou te mostrar a casa. Conduziu-a pelo terreiro, passando por galinhas que ciscavam distraidamente, até a construção principal. Mostrou-lhe a cozinha ampla com o fogão a lenha, a sala simples com móveis rústicos, e finalmente um pequeno quarto nos fundos da casa. Este será seu quarto. Tem uma cama, um baú para suas coisas. A chave fica com você, disse, entregando-lhe uma chave enferrujada. O olhar de surpresa da jovem foi quase imperceptível, mas estava lá. Os primeiros dias foram marcados por um silêncio desconfortável. Iracema realizava as tarefas domésticas com eficiência, mas movia-se como uma sombra pela casa, sempre vigilante, sempre distante. À noite, João a ouvia trancar a porta do quarto. Durante o dia, ela mantinha distância segura, os olhos sempre atentos aos movimentos dele. Certa manhã, João a encontrou observando a horta abandonada com interesse. Aproximou-se devagar, para não assustá-la. Gostava de plantar na sua aldeia? Perguntou. Iracema assentiu levemente, sem olhar para ele. Se quiser, pode recuperar esta horta. Era da minha esposa. Ela gostava de ervas e legumes frescos. Pela primeira vez, Iracema olhou diretamente para ele. Havia curiosidade em seus olhos. Esposa onde? Morreu. Febre. 3 anos atrás, respondeu João, sentindo a familiar pontada de dor que acompanhava essa afirmação. Algo no olhar dela mudou. Não era exatamente compaixão, talvez fosse compreensão. Naquela tarde, Iracema começou a limpar a horta, arrancando ervas daninhas com determinação. João trouxe-lhe ferramentas e sementes que encontrou no depósito. Trabalharam em silêncio, cada um em sua tarefa, mas havia algo diferente no ar, uma tênue conexão começava a se formar. Nos dias que se seguiram, uma rotina foi estabelecida. Iracema cuidava da casa e da horta.
que começava a mostrar sinais de vida. João trabalhava na roça e com o pouco gado que possuía. Jantavam em silêncio, mas já não era um silêncio carregado de medo, era mais como uma trégua cautelosa. Uma noite, ao ver Iracema olhando com curiosidade para os poucos livros na estante da sala, João perguntou: "Sabe ler?" Ela negou com a cabeça, mas seus olhos permaneceram nos livros. "Quer aprender?" O sim foi quase imperceptível, mas estava lá, no leve aceno de cabeça. Assim começaram as lições noturnas. Após o jantar, sentavam-se à mesa da cozinha, e João ensinava as letras do alfabeto, depois palavras simples. Iracema aprendia com surpreendente rapidez, absorvendo conhecimento como terra seca absorve água. Sua expressão se iluminava quando conseguia decifrar uma nova palavra, e João se pegava sorrindo ao vê-la progredir. Aos poucos, Iracema começou a falar mais. Primeiro, frases curtas sobre as tarefas diárias. Depois, comentários sobre as plantas da horta, explicando propriedades medicinais que João desconhecia. Finalmente, em uma noite especialmente estrelada, contou sobre sua aldeia, as histórias de seu povo, as tradições, a harmonia com a floresta que fora brutalmente interrompida. João escutava atentamente, respeitando cada palavra, cada pausa. Nunca perguntava sobre como ela havia chegado às mãos de Juvenal, nunca a pressionava quando o silêncio voltava. Ele também compartilhava histórias, sobre Ana, sobre seus pais que haviam migrado do Nordeste, sobre seus sonhos para a fazenda que nunca se realizaram completamente. Com o passar dos meses, a casa ganhou nova vida. A horta florescia, agora misturando vegetais tradicionais com plantas que Iracema conhecia da floresta. As janelas não rangiam mais, o telhado foi consertado. Pela primeira vez em anos, João sentiu que Boa Esperança fazia jus ao nome. Os moradores da região começaram a notar a mudança. Quando João ia à cidade para comprar suprimentos, ouvia comentários, alguns explícitos, outros velados, sobre a Índia bonita que vivia em sua fazenda. As insinuações o incomodavam profundamente. Para muitos, era inconcebível que um homem e uma mulher vivessem sob o mesmo teto sem que houvesse algo além. "Deixa os outros falarem", dizia ele para Iracema, quando percebia que ela havia notado os olhares e cochichos durante as raras vezes que o acompanhava à cidade. "O que importa é o que sabemos que é verdade." E a verdade era que João nunca havia tentado tocá-la. Não por falta de perceber sua beleza, mas por respeito. Ele via Iracema como alguém que já havia sofrido perdas demais, alguém que merecia reconstruir sua vida em seus próprios termos. Além disso, a memória de Ana ainda habitava seu coração, não como um fantasma, mas como uma presença gentil que o lembrava de ser um homem melhor. Foi no início da estação chuvosa que tudo mudou. Iracema, que sempre parecerá forte e resistente, acordou uma manhã ardendo em febre. Seus olhos, normalmente vivos e atentos, estavam opacos. Sua respiração, difícil. João reconheceu os sintomas, eram os mesmos que haviam levado Ana. O pânico tomou conta dele. Colocou compressas frias na testa de Iracema, preparou chás com as ervas que ela mesma havia ensinado a usar, mas a febre não cedia. Durante 3 dias, não saiu do lado dela, dormindo em uma cadeira ao lado da cama, acordando a cada gemido, a cada respiração mais pesada. "Não posso perder você também", murmurava, enquanto trocava mais uma compressa. Na tarde do 3º dia, quando a chuva caía com força lá fora, João tomou uma decisão desesperada. Enrolou Iracema em cobertores, colocou-a na carroça, e enfrentou a estrada enlameada até a cidade. A viagem, que normalmente levava 2 horas, pareceu interminável. Iracema delirava, falando em sua língua materna, chamando por pessoas que João não conhecia. Chegaram ao pequeno hospital já noite fechada. O médico, um homem jovem recém-chegado da capital, examinou Iracema com atenção. Diagnosticou malária, doença comum na região, mas perigosa se não tratada adequadamente. João ficou ao lado dela durante toda a internação, dormindo em uma cadeira desconfortável, ignorando os olhares curiosos da equipe do hospital e dos outros pacientes. "Ela é sua, o quê, exatamente?", perguntou uma enfermeira certa noite, enquanto verificava os sinais vitais de Iracema. João hesitou. O que era Iracema para ele? Não era sua empregada, não mais. Não era sua esposa ou amante, como muitos presumiam. Não havia palavra simples para definir o laço que haviam formado. "Ela é minha família", respondeu finalmente. "A única que tenho agora." Depois de uma semana, a febre cedeu. Iracema abriu os olhos, realmente viu João pela primeira vez em dias, e sorriu.
Um sorriso fraco, mas genuíno, que iluminou seu rosto cansado. Você não dormiu, observou ela, notando as olheiras profundas dele. Como poderia? Respondeu João, segurando levemente sua mão. Quando retornaram à fazenda, algo havia mudado entre eles. Não eram mais duas pessoas solitárias dividindo um espaço, mas duas almas que haviam encontrado conforto uma na outra. A recuperação de Iracema foi lenta, e João assumiu muitas das tarefas que antes eram dela, além de seu próprio trabalho. Ela observava com surpresa como ele tentava, nem sempre com sucesso, preparar as ervas medicinais que ela havia lhe ensinado. Uma tarde, já quase recuperada, Iracema encontrou João tentando consertar uma cerca perto da horta. Aproximou-se silenciosamente e ficou observando seus esforços desajeitados. Está fazendo errado, disse finalmente, com um leve sorriso nos lábios. Deixe que eu mostro. João a olhou preocupado. Tem certeza? Ainda está fraca. Estou forte o suficiente para ensinar, respondeu ela, pegando as ferramentas das mãos dele. Foi a primeira vez que riram juntos, um riso genuíno, compartilhado, que parecia limpar o ar ao redor deles. Naquele momento, João soube que nunca mais estaria realmente sozinho. À medida que os meses passavam, a parceria entre eles se fortalecia. Iracema não era mais apenas alguém que cuidava da casa, ela participava ativamente das decisões sobre a fazenda. Seu conhecimento sobre plantas levou à criação de um pequeno negócio de ervas medicinais, que começou a atrair compradores da cidade. João, por sua vez, construiu um sistema de irrigação para a horta expandida, utilizando técnicas que aprendeu em um dos livros que agora lia juntos. A fazenda Boa Esperança começou a prosperar como nunca antes. O que havia começado como uma transação vergonhosa transformou-se em algo completamente diferente, uma parceria baseada em respeito mútuo e aprendizado constante. Os rumores na cidade continuavam, é claro. Para muitos, era inconcebível que um homem e uma mulher vivessem juntos sem compartilhar algo além do teto. Alguns cochichavam que João havia amansado a Índia selvagem. Outros, que Iracema havia enfeitiçado o viúvo solitário. Nenhum deles compreendia a profundidade do vínculo que se formara, algo que transcendia as expectativas convencionais. Numa tarde particularmente quente, enquanto colhiam as primeiras frutas do pomar que haviam plantado juntos, Iracema quebrou um longo silêncio confortável. Às vezes penso em voltar para procurar meu povo. João sentiu um aperto no peito, mas assentiu. Entendo. Se quiser ir, ajudarei como puder. Iracema olhou para a fazenda, para tudo que haviam construído juntos. Mas esta também é minha casa agora. Você me deu algo que pensei que nunca mais teria, um lugar onde pertenço. João sorriu, com lágrimas nos olhos. Você me deu o mesmo. Depois que Ana partiu, achei que nunca mais encontraria paz. Não sou Ana, disse Iracema, com uma convicção tranquila. Não. Você é Iracema. E isso é mais do que suficiente. Naquela noite, sentados na varanda, observando o céu estrelado da Amazônia, compartilharam um silêncio cheio de significado. Não era o silêncio tenso dos primeiros dias, nem o silêncio respeitoso que veio depois. Era o silêncio de duas pessoas que haviam encontrado, contra todas as probabilidades, um lar um no outro. Eles nunca se casaram, não no sentido que a sociedade esperava. Seu vínculo ia além de papéis ou cerimônias. Ao longo dos anos, a Fazenda Boa Esperança tornou-se conhecida não apenas por seus produtos, mas como um lugar de refúgio. Jovens indígenas deslocados encontravam trabalho e respeito ali. Iracema ensinava sua língua e tradições, recusando-se a deixar que se perdessem. João, por sua vez, garantia que todos recebessem educação formal, construindo uma pequena escola na propriedade. Quando visitantes perguntavam sobre a natureza do relacionamento deles, nem João nem Iracema se davam ao trabalho de explicar. As pessoas viam o que queriam ver, um romance improvável, uma história de redenção, um arranjo de conveniência. A verdade era simultaneamente mais simples e mais complexa. Eram dois espíritos solitários que haviam encontrado completude na aceitação mútua de suas diferenças e semelhanças. Em uma região marcada por histórias de exploração e tragédia, a história deles permaneceu como um lembrete silencioso de que, às vezes, a humanidade pode superar até mesmo as circunstâncias mais sombrias. Que nem todo encontro entre mundos diferentes precisa terminar em dominação ou perda. Que há espaço, mesmo nas margens da civilização, para conexões que transcendem as expectativas e redefinem o significado de família. E assim, entre as árvores altas e os rios caudalosos da Amazônia, a Fazenda Boa Esperança floresceu, não como muitos esperavam,
mas exatamente como deveria ser.